Verdade. Esqueci. Boa noite a todos. Tem alguém novo aqui hoje? Sejam bem-vindos à Casa Irmãos de Luz. Qualquer coisa depois a gente conversa, se precisar de alguma informação. Vamos desligar nossos celulares. Vamos nos atentar no aqui, no agora. Sentir toda a espiritualidade nos envolvendo. Agradecer todos por estarmos aqui reunidos com o objetivo de aprendermos os ensinamentos e os esclarecimentos tão profundos que o Espiritismo nos dá. Que possamos usufruir destes momentos. Que as vibrações de paz e harmonia da espiritualidade amiga aqui presente nos envolva em sua pura luz e energia. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada e iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Aqui estou novamente para aprendermos mais um pouquinho. Gente, primeiro eu vou dar um recadinho. Teremos agora no dia 16 de julho a nossa festa junina. Quem quiser nos acompanhar nesse dia, vai começar às 4 horas da tarde, a entrada vai ser R$5 apenas, aí vai ter direito ali uma pipoca, um estalinho, trazer as crianças, vai ter brincadeira, vai ter, quem quiser vir vestido de caipira, vai ter comidinhas também para vender aqui no dia, pipoca, quentão, pinhão, todos convidados, tá? E dizer que os nossos atendimentos, por enquanto, assim, teve na segunda e na terça, né? A gente estava fechado, a Luciane também não estava e nós estávamos na obra. Todas as nossas energias estão direcionadas para a nossa nova sede, né? Porque a gente não sabe a hora que a gente tem que sair, então a gente precisa trabalhar lá durante a semana também. Então, a partir da semana que vem, já vai estar normalizado o estudo, né? A conversa fraterna também. Só na quinta-feira, provavelmente, ainda não está tendo atendimento. Nessa quinta não vai ter, tá? Justamente por causa da obra. Então, mas assim, ó, fiquem ligados nas redes sociais, no Face, Instagram, que lá a gente sempre posta, ó, hoje vai ter isso, né? Ou cancelamos o que ia ter no dia. Tá bom, pessoal? Sempre seguir as redes sociais, que a gente sempre posta tudo lá. Tá bom? Hoje um assunto bem interessante, corriqueiro, comum, entre nós. Vamos falar sobre o julgamento das atitudes alheias. Mas como algumas pessoas sabem, eu gosto de sempre trazer uma carta psicografada. Porque as cartas psicografadas nos trazem muito conhecimento, nos trazem muita informação de espíritos de elevação moral muito grande,
ou espíritos amigos que vêm trazer essa informação e vê através do espiritual o quanto erraram, o quanto trazem essa informação para a gente, para também não precisarmos errar. Então hoje eu trouxe uma carta de Vicente de Paulo. Ela foi escrita em dezembro de 2019. Presta atenção, gente, é um ensinamento assim maravilhoso. Há sempre em nossos corações o instinto tão humano quanto a nossa existência, e sendo tal essência puramente baseada na premissa de sobrevivência, causa uma grande batalha perante nossa fé. Instrumento esse que age como uma grande escadaria em direção ao Altíssimo. O impulso de julgar é humano, e essa é uma ferramenta importante e vital para o depuramento de um espírito, pois o véu que nos é imposto durante a existência encarnatória funciona como um proposital obstáculo que a providência divina permite com o meio de compelir a sabedoria inerente ao espírito encarnado, de fortalecer sua razão, fortalecer sua consciência e progredir na infinita jornada do progresso. Tudo começa dentro de nossos corações, empurrando vibrações à mente na busca por identificações e classificações daquele, ora em nosso campo de análise. O instinto humano assim o faz pela necessidade de proteção, norte da lei de sobrevivência instalada em nosso DNA. Há uma tênue separação que delimita o julgamento sábio e construtivo daquele que enraiza-se em opiniões, essas meramente estruturadas na superficialidade das experiências limitadas, longe da inestimável riqueza do todo. A sabedoria dos espíritos de elevação moral nos convida a atuarmos como observadores, freando o ímpeto de palavrear, e ainda muito além de nossa expectativa ou mesmo primeira vontade, que façamos o esforço de nos aproximarmos justamente por essa ou aquela razão na qual possamos ter gerado, no primeiro momento, alguma antipatia. Vicente de Paulo, dezembro de 2019. E eu achei pertinente também trazer uma mensagem da nossa querida avó Maria, que sempre também nos ensina muito, né? E traz várias cartas para a gente ter isso também e passar para todos vocês. Isso foi em 2020. E ela diz o seguinte, para todos nós: às vezes a vida passa tão rápido e falamos para nós mesmos: o que eu fiz da minha vida? E quando nos vimos mortos, a consciência se abre e nos mostra como fomos egoístas, julgadores e vacilamos com a nossa própria vida. Hoje aqui, depois de anos de desencarnada, consigo ter mais compaixão de mim. Digo a vocês: vivam, aproveite o momento e tudo que possa usufruir nesta caminhada. Não levem para o túmulo mágoas, falta de perdão, julgamento, medo e principalmente arrependimento pelo que não fez. Usem seus tempos e suas mentes para se melhorarem e auxiliarem a você e aos seus semelhantes. A vida passa tão rápido, passa depressa, irmãos. Alimentam-se do amor e sigam na retidão e dentro das leis divinas, e aproveite cada momento deste belo planeta Terra. Assim, quando voltarem para o verdadeiro lar, estarão preparados para olhar no retrovisor e não entrar em devaneios. Vós são construtores do futuro, tanto individual como coletivo. Lembre-se
de sempre unir-se para o melhor desempenhar nossos papéis e cumprir as missões concedidas pelo vosso Pai. Fiquem na luz emanada por Yeshua. São cartas lindíssimas que sempre nos trazem muito ensinamento. Isso que eu gosto sempre de trazer, porque é algo que toca a gente, né? É algo que vem do lado espiritual. Talvez a gente dê mais valor, né? Mas essas cartas, esses espíritos de alta elevação moral, que tantos nos convidam a nos observar, esse é o verdadeiro ensinamento, né, do Espiritismo. Nos observar, nos melhorar, olharmos para dentro de nós e ver o que a gente tem que melhorar. Não é à toa que a gente está nesse planeta, né, gente? Somos seres imperfeitos. E hoje a gente vai falar sobre esse julgamento das atitudes. Atire a primeira pedra quem nunca julgou. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todo mundo tem, né, gente? Vamos combinar, todo mundo julga, ok? Somos seres imperfeitos, tá tudo certo. Assim, no capítulo 10, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis para não seres julgados. Isso está na Bíblia também, né? Jesus nos recomendou em Mateus 7, de 1 a 5. Boa, Mateus 7, gente. Não julgueis para não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque tu vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está ao teu próprio? Hipócrita, tira primeiro a entrave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é um ensinamento muito antigo, né? Mas que nos dias de hoje é mais fácil a gente olhar a vida alheia do que olharmos para dentro de nós. O que deveríamos fazer é se esforçar para ver a nossa melhora. Mas é mais fácil, mais cômodo, palavrear, como diz a carta ali, da vida alheia. Cristo também ensinou que a verdadeira justiça é em Deus. Mas por vários motivos, em inúmeras situações, nos comportamos como juízes implacáveis. Juízes apontando para o outro o que é certo, o que é errado, a tua verdade. A gente, quando estuda aqui, quando está estudando o Espiritismo, a gente sabe que a verdade não é absoluta. É a tua verdade. Mas será que é a verdade do outro? Assim, ao avaliarmos os fatos e principalmente as pessoas, podemos rotulá-los como certos, errados, bons, maus, simpáticos, antipáticos. Valorizando-os, considerando-os em conformidade com os conteúdos morais, emocionais, intelectuais. Hoje, né, gente, a gente vive numa época, não sei se vocês têm reparado, mas acredito que sim. As redes sociais nos mostram muito julgamento. Mas aquele julgamento, não aquele julgamentozinho bobo que depois a gente faz aqui, a gente faz na família, que acaba escapando, falando uma coisinha. Isso é normal, é inerente da gente. Mas julgamentos cruéis. A internet, as redes sociais é incrível, assim, eu tenho observado muito Instagram, Facebook, a pessoa posta algo, existe inúmeras pessoas só criticando e apontando o que poderia ser. Esses Instagrams que trazem informações pra gente de Blumenau, né, informações da cidade, eles postam algum acidente, alguma informação que não é completa. Pode observar, inúmeras pessoas estão dizendo o quê? Só podia estar bêbado.
isso aí é vagabundo, devia estar na droga. Nem foi falado nada na reportagem se estava ou não. As pessoas vão lá e comentam, agridem, julgam desnecessariamente, que muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu, mas é inerente da gente já falar. Isso a gente sabe, né, gente? Mas estamos aqui não para julgar também, né? Porque cada um está na sua caminhada. O Espírito Francisco de Paula nos diz: como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados com seus compromissos sem se perturbar com os compromissos dos outros. Comumente, deixa-se de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal, para vigiar e interferir na seara da responsabilidade alheia. Como é fácil observar, grande número de almas vive mais preocupado em notar os outros do que cuidar de si mesmo. Esses tempos eu escutei um comentário da vizinha dizendo assim, ó, tu visse o vizinho comprou um carro novo? Eu nem sabia quem era o vizinho. Mas eles nem trabalham. Como é que eles compraram um carro novo? A boa coisa não deve ser. Então, sim, a gente sabe que não vou criticar ela porque ela está no momento dela. Talvez não tenha esse conhecimento que a gente tem. Mas não sabe do que aconteceu, não sabe como comprou, está julgando, está apontando. E passando, né, gente? E falando ao vento. Percebemos em embargos que essa neurose geral de fiscalizar a vida e os compromissos dos outros apenas diz respeito ao que é negativo. A gente só fala mal, só aponta a coisa ruim, os defeitos. O que se mostra equivocado ao que é imprestável, ao negativo, ao progresso da pessoa. Aos poucos, são poucos aos que se aplicam o bem, por terem visto a dedicação e o bem de seu vizinho. Tem, né, gente? Tem muita gente boa que está na sua caminhada, sem apontar para ninguém. Mas a maioria julga, né? Não sejamos hipócritas. Por mais que uma pessoa opine sobre a conduta de terceiros, interfira nas ações dos outros ou altere a rota dos semelhantes, com ou sem acertos, não deverá esquecer que a administração que ele toca mais de perto, diretamente, é sobre a sua própria existência no mundo. Nós, como os espíritas, estudantes, estamos aqui toda quarta-feira, toda segunda, todo sábado, é nosso dever, obrigação, botarmos em prática tudo que a gente aprende. Eu sei que não é fácil, né, gente? Falar é fácil. Não é fácil. Porque quando vê, a gente já falou. Quando vê, já foi. Mas esse é um exercício diário. É constante. É um exercício diário. Vigiar. Na vida só é possível e vale o auto-julgamento. A gente só pode nos auto-julgar. O que a gente tem que melhorar, o que nos dói, o que nos faz sofrer, mas o que nos faz alegrar também, o que preenche o nosso coração. Só a gente pode dar para mim, é só a gente que sabe o que a gente passa por dentro. As nossas neuras, as nossas vivências. Ninguém pode julgar se não sabe. Se muitas vezes sentimos que as pessoas que nos cercam são incapazes de nos compreender e nos julgar adequadamente, como é que poderemos ser juízes imparciais nas razões alheias? Dentro da nossa casa, né? Muitas vezes a gente é julgado e a gente é incapaz de compreender, mas para o outro é mais fácil. Assim, ao analisarmos alguém, é imprescindível ponderarmos que o seu comportamento é incompatível com tudo aquilo que ele conseguiu aprender, como sendo o mais correto,
adequado, mesmo que a nós possa parecer completamente errado e equivocado. Hoje a gente está falando aqui sobre julgamento, para nos autoanalisarmos. Mas se o coleguinha ainda julga, que você percebe, cabe a nós falarmos uma palavra amiga, falarmos algo que construa isso. Porque a gente já tem uma clareza do Livro dos Espíritos, já tem uma clareza dos ensinamentos de Kardec. Que é o quê? É o nosso melhoramento desse planeta, né, gente? É unicamente exclusivo, cada um individual. Nascemos sozinhos, morremos sozinhos. A evolução é individual. Porém, se procurarmos agir de maneira mais empática e compreensiva, muitas ideias preconceituosas se afastarão da nossa mente, deixando de sentir certo prazer em ficar avaliando a vida alheia. Ao deixarmos de sentir certo prazer, o comportamento alheio, igualmente comentando com as outras pessoas, não mais nos atormentaremos com essas imperfeições e caráter, aceitando o fato de que cada criatura oferece o que tem e realiza aquilo que sabe, como consequência do grau de maturidade e evolução que já conseguiu alcançar. Isso é uma compaixão, né, gente? A gente sabe. O importante é a gente olhar para dentro e não julgar, tentar. Exercício diário. Mas também entender que o outro vai julgar e não quer parar de julgar, e não quer parar de se melhorar. Não quer parar de se melhorar, né? Então a gente também tem que entender que aquela pessoa está num grau de maturidade, evolução, do que você está um pouquinho a mais. Mas isso não dá o direito de a gente ser superior a ninguém, né? Você estudou um pouquinho a mais. Ele não tem esse conhecimento. Mas um dia ele irá ter. Contudo, a constatação dessa realidade não tem afinidade de nos tornar superiores aos demais. Nós temos em virtudes das limitações e dificuldades que ainda carregamos. Apenas expressamos e proporcionamos aos demais tudo que nosso grau evolutivo permite. Por conta disso, será que não estamos deixando a desejar muitas de nossas atitudes, decepcionando ou entristecendo aqueles que estão ao nosso redor? Não só, né, o julgamento, né, como tantas outras coisas, intolerância e aí vai. É complicado, né, gente? É complicado a gente ser bonzinho. Ao nos depararmos com situações em que nos pegamos julgando alguém, olha que interessante, pensemos que pela lei da evolução também nós já estivemos naquela situação. Já aconteceu de a gente estar desfreadamente julgando, sendo juiz lá atrás. Tu olhar e dizer, meu Deus, eu era assim. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Hoje eu estou pensando antes de falar. O importante é isso. É a gente se autoanalisar. Bate a consciência. Eu julguei de novo. Volta. Pensamento. Se puder silenciar, maravilhoso. É o início de tudo. Se estivermos naquela situação cometendo aquele erro, e se nós atualmente não cometemos também aquele irmão, um dia não cometerá. E seria extremamente positivo se ele tivesse, ao invés de mais um dedo julgador, uma mão amiga estendida para que ele enxergasse seus erros e mudasse suas posturas. É a gente auxiliar, né? Um dia a gente também esteve lá. Mas quem sabe ele aprendendo, estudando, alguém auxiliando, ele também um dia não vai julgar. Ou não vai cometer, né, um desses erros, né? Devemos, como espíritas, ser mais vezes esta mão amiga, que auxilia o irmão em evolução, para que possamos nós mesmos crescer diante do nosso orgulho e da nossa soberba. É complicado. O caminho em busca da perfeição
exige uma nova postura, um trabalho de renovação interior, reflexão sobre os ensinamentos e situações morais. Devemos principalmente conscientizar-nos dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas limitações, e sem esse exercício o retardo espiritual continuará, sempre em prejuízo nosso. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, o filósofo. Então é nós conosco mesmo. Então é aquela que a gente sempre fala aqui nas palestras, que a gente sempre fala nos estudos, né? É hora da mudança. Estamos no planeta de regeneração, estamos tentando nos regenerar. Isso faz parte, é a nossa mudança. Basta querermos mudar, ter essa consciência de observarmos e silenciarmos muitas vezes, porque a palavra machuca. Muitas vezes as pessoas são cruéis umas com as outras. Olhamos aí, esse tempo eu vi uma notícia horrorosa de que um rapaz fizeram uma fake news que ele era abusador de criança. Acho que não foi no Brasil, mas que eu pensei sobre isso. Ele foi queimado vivo, gente, em 2022. As pessoas apedrejaram ele e depois queimaram ele. E foram ver depois, não tinha nada a ver, nem era ele. As pessoas julgaram. Olha, nós estamos em 2022. Isso acontecer é muito triste. A gente precisa mudar urgentemente. Todos que estamos aqui já temos uma consciência, né? Já temos essa consciência de fazer o bem, ser pessoas do bem. É o caminho. Ajudar o nosso próximo, fazer a caridade. Mas tem muita gente ainda que não vive, não vai entrar na regeneração. É nítido. Maria Teresa de Calcutá, eu escrevi aqui um pensamento que eu achei bem fofo. Se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Maria Teresa de Calcutá, nosso exemplo, né? Então, gente, assim, a gente tem que ser mais indulgente, né? A indulgência, a compaixão para com o outro, né? Falando de julgamento, mas a gente também tem que compreender que muitas vezes a gente mesmo às vezes não segue a regra, mas a gente tem que tentar. Esse é o nosso propósito de estarmos aqui nos estudos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, no capítulo 17, no capítulo 10, item 17: sedes indulgentes para com as falhas de outrem, quaisquer elas que sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Nós podemos nos autoanalisar, nos julgar, mas julgar o outro não cabe a nós. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. A lei da ação e reação, né? Que sempre está presente. Julgais, sereis julgados. A indulgência não vê defeito de outras pessoas. Ou se vê, ela evita de falar. Ou de divulgar. Ao contrário, oculta a fim de que não sejam conhecidos dela. Isso é importante. Se a gente sabe, se a gente quer julgar, a gente evitando falar, já é meio caminho. A indulgência não se ocupa jamais com outro ato de outrem, a menos que isso seja para servir e ter ainda o cuidado de nos atuar tanto quanto possível. A indulgência não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentes velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? Se colocar no lugar do outro, né, gente? A gente não faz isso. Muitas pessoas fazem, né? Mas a gente tem que colocar no lugar do outro.
Muitas vezes a gente julga, mas a gente também vai ser julgado. A lei da ação e reação. Vai acontecer uma hora de ser julgado e dizer, meu, como é ruim, né? A gente julgar o coleguinha. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. O silêncio é um amigo que nunca trai. Pratiquemos a virtude do silêncio. Dizer somente o necessário quando necessário, de forma sensata e amorosa. Então seremos vistos como pessoas de respeito e sabedoria. A espiritualidade aqui da casa, quando a gente tem as nossas reuniões, mesa mediúnica, eles sempre vêm, né, gente, nos aconselhar, como tem as cartas psicografadas, que são todos, para vocês todos, ouvirem e observarem e analisarem. Eles vêm e o que eles falam? Silenciem. Cerrem suas bocas. Se não tem nada de bom para falar, silencie. É o que a gente tenta fazer. Silenciar. Porque muitas vezes a gente fala e magoa aquela pessoa. Eu já fui assim, gente. Falar a verdade, quero falar a verdade. Qual é a verdade? A minha verdade? A verdade do outro? A verdade não é absoluta. Olha, passamos do horário. Não temos estudos, então eu vou ler a fábula do velho. Hoje não tem estudo. Geralmente quarta-feira tem estudo, né, gente? Mas hoje não temos. Vocês já ouviram falar a fábula do velho, João? Vou contar a historinha. Essa tu grava. Por que o João? Porque ele é contador de histórias. Achei bem pertinente essa fábula. Estava pesquisando e assim apareceu na minha frente. É antiga, não sei o autor, mas é bem antiga já. Havia numa aldeia um velho muito pobre que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. E os amigos disseram ao velho: mas que tristeza, velho, roubaram o teu cavalo. E o velho respondeu: calma, não cheguem a tanto, simplesmente digam: o cavalo não está mais na cocheira. O resto é julgamento de vocês. As pessoas riram do velho. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele havia fugido da floresta. E não apenas isso, ele trouxera uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: velho, você tinha razão. Não era mesmo uma tristeza, mas sim uma bênção. E o velho disse: vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma bênção ou não? Apenas digam: o cavalo está de volta. O velho tinha um único filho que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde ele caiu dos cavalos e fraturou as pernas. As pessoas se reuniram mais uma vez e puseram a julgar. E não é que você tinha razão, velho. Foi uma tristeza. Seu único filho perder o uso das duas pernas. E o velho disse: mas vocês estão obcecados por julgamentos, hein? Não se adiantem tanto. Digo apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma tristeza ou uma bênção. Aconteceu que depois de algumas semanas o país entrou em guerra. E todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho fora deixado para trás, pois se recuperava das fraturas. A cidade inteira estava chorando, lamentando, porque sabiam que a maioria parte dos jovens jamais voltaria. Elas vieram até o velho e disseram: você tinha razão, velho. Aquilo se revelou uma bênção. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. Nossos filhos se foram para sempre. E o velho sábio disse:
Vocês continuam julgando precipitadamente. Ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Mas só o futuro dirá se isso é uma bênção ou uma desgraça. Quem é obcecado por julgar cai sempre na armadilha de basear seu julgamento em pequenos fragmentos de informação, o que levará a conclusões precipitadas. Nunca encerre uma questão de forma definitiva, pois quando um caminho termina, o outro começa. Quando uma porta se fecha, a outra se abre. Assim é o curso da vida. Achei muito legal essa fábula do velho, caiu bem certinho no tema com o que eu estava fazendo esse ensinamento para nós. Então, possamos ser mais indulgentes e menos julgadores. Essa é o que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Logo teremos agora, fizer a oração final e teremos os passes, tá? Os tratamentos, o passe isolado. Quem não tiver tratamento, aguarde que a gente vai fazer o passe coletivo, tá bom? Vamos elevar nossos pensamentos. Irmos para casa mais leves, com essa afirmação que seremos melhores do que ontem. E observar nossos pensamentos dia a dia, vigiar e orar. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja.